Não, é sempre importante a gente pedir autorização, por isso que eu sempre Não, peço sem problema, autorização. pode gravar. Direitos Então, autorais. tá, Viu? muito Cobrar. obrigada aqui, então, Felipe, Nada. Natália Pedra, Regiane. Marcos acabou de entrar, seja bem-vindo, Marcos. Natália Pérez também acabou de entrar, sejam bem-vindos. Eu já ia Obrigada dizer, pela... eu já ia dizer que era bendito entre as mulheres, mas aí apareceu o Marcos. Pessoal, tem alguns de nós, né, que é o primeiro encontro, então, assim, vamos deixar mais fluida. O nosso encontro hoje vai ser para a gente fazer a primeira discussão, como a gente tinha definido, né, na reunião anterior, a gente tinha definido que hoje a gente iria fazer a primeira apresentação das ideias, né? Então, vários de vocês já começaram a rabiscar aí algumas ideias, então eu defini como pauta inicial aqui apresentar para vocês o concurso que a gente tem, está tendo, concurso não, perdão, o Congresso USP, que está tendo submissão agora, de repente, professora, mas eu não tenho nenhuma ideia, mas lá eles estão aceitando projetos de pesquisa, ou seja, a gente tem que enviar apenas um resumo de até 500 palavras. Então, o Congresso USP está recebendo essas submissões, caso vocês tenham interesse, eu vou mostrar. Seja bem-vindo aí, João Pedro, Tabata. E vou falar também sobre o SEMEAD, né? O SEMEAD a gente vai ter submissões, elas começam a partir de agora, dia 25, se eu não me engano, e vão até dia 15 de julho. As submissões do SEMEAD, aí sim tem que ser o artigo completo, tá? O Congresso USP, no caso, abriu uma submissão especial voltada para pesquisas que relacionem com o Covid, né? Então, pesquisa aí, inclusive, por exemplo, pesquisas voltadas aí para o universo do futebol, né? Com relação a essa questão de como vem se desenvolvendo, enfim, própria CBF, né, os clubes de futebol, a FIFA, enfim. Então, se tiverem propostas de pesquisas nesse sentido, dá para serem submetidas já agora para o Congresso USP também, tá? E aí eu me coloco à disposição, como sempre, a fazer parte, contribuir com essa pesquisa de vocês. E ao final, eu vou divulgar 2 lives que vão estar acontecendo agora. Não, uma vai acontecer agora, no final da nossa reunião, vai ser de 6 às 7. É uma live muito legal que vai acontecer, principalmente quem é interessado aí em finanças, né, contabilidade. É bem legal a live que vai acontecer. E a outra live, que aí eu vou deixar para o final, a gente conseguiu, eu já tinha, eu não sou muito de guardar segredo, então eu já tinha divulgado aí que a gente teria uma live no dia 19, né, na próxima semana, a gente teria uma live com o presidente da Federação Cearense, aí foi confirmado, então teremos essa live. O nome da live, Bate-Bola Acadêmico, o nome do nosso grupo, e aí vai ser um bate-papo aí com o presidente da Federação Cearense de Futebol e diretor da CBF, né, hoje diretor da CBF também. Tá, então, mais ao final da reunião eu falo sobre isso. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat para a gente fazer uma sequência de quem quer iniciar comentando aí, a gente trabalhar a ideia de vocês. É claro que em cada grupo específico, os professores já fizeram esse primeiro contato, já auxiliaram, já começaram aí a podar, né, as ideias de vocês, a melhorar, aperfeiçoar essa ideia de vocês. E o intuito é que aqui nesse grupo, né, nessa reunião quinzenal que a gente faz, nesse primeiro contato, os outros membros possam também contribuir com a sua pesquisa, consigam delimitar. Pode ter alguns que já estão certos, já decidi, vai ser isso que eu vou pesquisar. Ou não, outros ainda estão definindo aí qual seria exatamente a delimitação, ou de repente definindo qual seria o universo da amostra que vai investigar, enfim. Então, eu peço para vocês colocarem, seja bem-vindo aqui, Raimundo, Jéssica, coloquem aqui, por favor, na sequência, as pessoas que já têm ideias para a gente apresentar aqui, e aí comentar. A gente vai ter que ser breve, porque nós só temos 1 hora, né, de reunião. Seja bem-vinda, professora Cecília. Enquanto vocês vão aí criando coragem e colocando... o Felipe, levantar a mãozinha. Felipe vai ser o primeiro a comentar, vou deixar vocês colocando aí a lista de quem vai comentar. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estava falando. Então, o Congresso USP de Contabilidade, né, Iniciação Científica em Contabilidade, abriu uma chamada especial
Contabilidade em tempos de enfrentamento da Covid-19 e no pós-crise. E aí fez uma chamada aqui especial para você, para todos nós, né, pesquisadores, enfim, de trabalhos que tenham como escopo aí investigar exatamente esse período de enfrentamento, tanto durante o Covid quanto pós-crise, o que vai vir depois, né? E aí foram dados alguns tópicos de interesse, por exemplo, sistema de saúde à crise, impacto tributário da crise, contabilidade pública, responsabilidade fiscal, transparência nos gastos públicos, orçamento público, combate à crise, normalização contábil e a crise como oportunidade de revisão das normas, políticas públicas, contabilidade e enfrentamento da crise. De repente, a gente tem aqui, ó, políticas públicas ou políticas de entes não governamentais, não, ou então associações, né, apesar de ser de direito privado, mas com fins sociais, por exemplo, a própria CBF, né? Então, como que tem desenvolvido aí mecanismo para enfrentar essa crise de auxílio financeiro desses clubes, né? Será se isso está sendo efetivo, não está sendo efetivo? Sistemas de proteção social, cursos e orçamentos e o combate à crise, como que os clubes estão se organizando financeiramente com relação aos seus custos e orçamento, Covid-19 e o impacto no mercado financeiro nas bolsas, de repente analisar os clubes que estão listados na bolsa lá fora, né, porque aqui no Brasil a gente não tem clubes listados na bolsa, mas lá fora a gente tem, acirramento ou atenuamento das desigualdades sociais, gênero, raça, classe social e impacto da pandemia, violência, contabilidade, accountability e os direitos humanos. Esse accountability não tem uma tradução, assim, no português, mas seria voltado para prestação de contas. Mas essa prestação de contas, não necessariamente só divulgar as demonstrações contábeis, mas a prestação de contas em relação à sua responsabilidade enquanto CFO, enquanto CEO, enquanto diretor, né? Então, esse accountability, por exemplo, a gente poderia investigar o accountability como teve lá do Flamengo, como foi que eles se responsabilizaram em função do que aconteceu, né, do ninho, né, das crianças, enfim. E nesse momento, como que esses clubes estão se responsabilizando, né, enfim. Violência, tá, empreendedorismo, grandes empresas, responsabilidade social, planejamento, orçamento, impacto, ensino à distância, estabilidade, ensino contábil e Covid, pesquisa em contabilidade, counter accounting, como mensurar e divulgar os impactos da crise, o papel da contabilidade em gerenciamento de crise, contabilidade ambiental, capitalismo, consumo e sustentabilidade, outras narrativas e vozes contábeis, formas de contabilidade emancipatória, novas formas de colonialismo, história e contabilidade, que podemos aprender com as pandemias, casos de ensino, tá? Aqui são alguns temas, alguma lista de tópicos de interesse, mas não o intuito não é exaurir ou não é uma lista exaustiva, né? Ou seja, a gente pode partir daí e construir algo mais. Aqui tem algumas referências sugeridas, ó. Posso passar isso daqui para quem tiver interesse, depois me pede que eu posso passar, tá? E aí as informações, ó, da submissão. A submissão é de um resumo, então, quem quiser submeter, não vai escrever o artigo todo, vai escrever apenas um resumo de 250 a 300 palavras. Esse resumo pode ser um resumo de uma reflexão, de narrativas, de ensaios, de artigos mesmo, casos de ensino, ou propostas de pesquisa, ou seja, ainda não aconteceu, mas é uma proposta que você está fazendo de pesquisa, tá? Comportando abordagens metodológicas, teóricas, epistemológicas diversas. E aí, nas 4 línguas, tá? Podem ser enviados aí os trabalhos, quem quiser já escrever logo direto em inglês, Tabata, Natália, se vocês já quiserem, de repente, escrever aqui esse resumo em inglês, direto, tá? Não há limite do número de autores, nem de número de trabalhos por autor, tá bom? No total, o arquivo que vocês enviarem tem que ter entre 500 e 1.500 palavras. Mas, professora, né, um resumo não é só de até 300? Mas aqui a gente está contando todo o arquivo, porque você vai ter o título, né? Você vai ter o resumo, o corpo do texto, as principais referências, tá? Então, o arquivo todo, completo, vai ter o título, o resumo, o corpo do texto, as principais referências, tá? Então, quem você citou tem que estar lá também. Então, esse é o formato de submissão, tá? Do Congresso USP, ou seja, o foco aqui foi aberto uma chamada especial para ser enviado esses trabalhos aqui, quem tiver interesse.
A submissão é até dia 24 de maio, tá? Ou seja, próxima semana, deixa eu ver. Passando a próxima semana, no outro domingo, tá? Então, a gente tem esse domingo, depois de amanhã, aí é no outro domingo. Então, a submissão é até o outro domingo, tá bom? E o resultado, até dia 10 de junho, meu aniversário aqui, ó. Tá? E aqui também divulgando o SEMEAD, depois se vocês quiserem entrar, ó, semead.com.br. Seminário em Administração também é lá na USP, tá? Acontece todos os anos, só que esse aqui é do curso de contabilidade mesmo, já é tradicional lá, seja bem-vindo, Larissa. E esse aqui é promovido pelo programa de pós-graduação em administração, tá? Aqui estão sendo recebidos trabalhos, tanto quem quer aí tentar doutorado, enfim, quem quer enviar um artigo mesmo comum ou ensaio, ele está recebendo. A gente tem várias áreas, ó, administração pública, empreendedorismo, estratégia de organizações, várias áreas, ó, finanças, e que você pode estudar os clubes de futebol em todas essas áreas, tá? E enviar. Até quando é essa submissão? Essa submissão aqui é o do artigo completo, tá bom? Não é só o resumo. Deixa eu colocar aqui. Datas importantes. Essa submissão aqui, se eu não me engano, até dia 15 de julho. Ó, data limite de submissão, até 15 de julho, tá bom? Eu achei importante usar esses 15 primeiros minutos para mostrar a vocês esses principais eventos aí que a gente já tem, que vocês podem, de repente, enviar trabalhos. Tá bom, Regiane. Regiane já saiu. Obrigada aí, depois de você assistir ao vivo. Obrigada, Regiane. Então, vamos iniciar pelo Felipe. Enquanto os outros perdem aí a timidez, vamos conversar pelo Felipe. Né? Só eu que falei até então, só eu que levantei a mão. Vamos lá. Alguém teria alguma dúvida sobre esses eventos? Eu não tenho, não. A senhora já passou Ótimo. anteriormente, eu já me interessei. Tá bom. Felipe, você está no computador ou não? Está pelo celular? Estou no celular, professor. Tá no celular. Tá. Você quer discutir sobre qual seria a sua ideia, qual seria a sua questão de pesquisa, objetivos? Professora, a respeito da pesquisa, foi referente na semana passada, aquele encontro que a gente teve, e me chamou realmente a atenção com respeito à questão do fair play financeiro, e eu vou falar realmente sobre O isso, a Raimundo questão do Neto, fair né? play financeiro. Isso mesmo. Eu Tá. falei com ele já me passou alguns artigos, eu fiquei de mandar ainda para ele, mas ainda não mandei, peça, né? Esse Covid, às vezes lá no laboratório, não deixa a gente respirar direito, não. Tá. Mas fora isso, então, eu estou precisando da questão dos artigos, eu vou fazer a questão da comparação, o fair play financeiro barra econômico, e se eu tiver algum gancho, vou ver por que o Brasil não adotou essa questão do fair play, né? Porque é europeu. Pelos artigos que eu for pesquisando, for lendo, eu vejo essa questão, essa comparação do financeiro com o econômico, e se tem se tiver algum feedback com respeito à questão do Brasil por não ter aceitado. Eu já vi, pelo menos no título, eu vi que falava sobre a questão do fair play financeiro, não falava do econômico, mas também falava porque o Brasil não tinha aceitado. Esse eu só fiz pegar, eu não entrei mesmo a fundo, não. Entendi. Então, essa questão, por que o Brasil não adotou o modelo fair play, não é a sua questão de pesquisa. Não é a minha questão de pesquisa, não. Tá. Na A minha verdade, é o questão que você vai realmente investigar para poder criar aí a sua questão de pesquisa, é isso? Isso. Tá, entendi. O que realmente vai ter é essa questão entre fair play financeiro barra econômico, né? Que tem essa distinção. Mas o que você quer dizer com fair play financeiro e econômico? Porque, como a gente sabe, né, essa questão de diferença de financeiro e econômico, correto? Que tem essa diferença de financeiro barra econômico. Aí eu quero ver se
Sim, Não seria, então, o fair play financeiro, mas o desempenho financeiro, é isso? desempenho financeiro, isso. Ah, tá. Então, vamos melhorar aqui essa questão. Qual a relação entre o fair play, não, entre o desempenho Entre desempenho, econômico e financeiro? financeiro. Brasileiros? Brasileiros, Certo. Iniciando, então, o seu foco aí seria analisar todos os clubes brasileiros, Série A, Série B e todos Série os C. clubes. Isso. Todos os clubes. Porque primeiro eu vou ver quais são os que tem, né? Porque dependendo da quantidade, vamos dizer assim, tem muitos na série A, poucos na série B. Eu posso ver e focar mais na série A, entendeu? Em vez de você analisar, em vez de você, em vez de você analisar a relação, por que não analisar qual o comportamento? Porque, de repente, você pode analisar qual o comportamento do desempenho econômico e financeiro dos clubes de futebol, sei Uhum. lá, após o Profut. De repente, você verifica se eles estão gerando lucro e tem fluxo de caixa, digamos assim. E aí, ser como um dos objetivos específicos essa relação, mas não está focado exclusivamente a relação. Ou, de repente, nesse momento aqui, né, porque a gente vai, eu não sei quando que você vai, qual o foco da sua análise, se vai ser para trás, ou se você vai querer analisar agora as demonstrações que a gente tiver aí pós-Covid, né, eu não sei qual é o seu foco. Professor, o que eu estava pensando é em pelo menos pegar os últimos 5 anos, de 2015, 2014 a 2019, que 2020 a gente está vivendo, né? E por que 2014? Aí, ó, importante a justificativa, lembra que a gente tinha colocado? Sim, Justificativa. sim. É, O que que questão teve em de 2014? Professor, agora vamos lá. O que eu só pensei em anos, mas vamos ver o que a gente pode ter em 2014. Ver se teve questão de campeonatos. Ó, lembrei, você não tem muito, Não, né? Então, pois ó, é. coloca aqui a lei do Profut. Pronto, lei 13. Ó, se a gente quiser, a gente pode usar esse marco aqui que foi para o futebol, a lei do Profut, ó, foi em 2015. 2015. Então, de repente, você poderia analisar após o Profut, Sim, sim, possa entendeu? ser. Porque aí a gente tinha uma Entendi. justificativa. Houve uma mudança completa na gestão e governança dos clubes após o Profut, após a adesão dos clubes a esse modelo de governança, né? A essa possibilidade aí de modernização da gestão do futebol. Então, de Sim, que repente, eu você posso. poderia. Pode falar. Não, pode falar. Que eu tava, como a senhora estava falando essa questão do Profut, eu posso até também englobar ele, entender? Dar uma pesquisada nele para me aprofundar um pouco nele. Tá, eu vou colocar aqui após o Profut, porque aí você tem um lapso temporal, tá? Sim, Depois você tá. investiga isso. De repente seria esse seu foco de análise. E aí, objetivo geral e específico. Objetivo geral, a gente vai praticamente dizer como que a gente vai investigar isso daqui. Como você está investigando uma relação, então, analisar, investigar, identificar a relação entre o desempenho Uhum. econômico, financeiro dos cursos de futebol brasileiro após o Profut. Aí, Uhum. objetivos específicos. De repente, você pode analisar um por um. Então, verificar ou identificar Se o ele comportamento. tem Oi? a questão de comportamento, que a senhora está falando. Pode ser. Você teria alguma outra ideia? Professor, eu posso verificar se teve, vamos dizer, se teve, me fugiu agora o nome, é, do que eu tava pensando. Eu vou desenrolar aqui, eu lembro. Mas é Ó, mais botei assim. aqui, ó, caracterizar os clubes que você está analisando quanto à região, a série, ou seja, série A, série que disputa, né, o campeonato, Uhum. botar aqui nível, né, da liga, que ele disputa. De repente, você pode caracterizar eles com relação ao porte, ao tamanho desses clubes, e aí você pode analisar o porte, tanto em função
dos recursos totais, né, ou do capital próprio. Eu estou falando desses nomes, quem é de fora, eu estou falando do balanço patrimonial, tá? Da contabilidade, porque o Felipe é da contabilidade. Então, ele pode, de repente, já caracterizar, já fazer uma pré-análise da disparidade entre esses clubes, quanto à região, sim, quanto à liga que disputa, quanto ao porte, ou seja, quanto ao tamanho dele, em questão de quantidade de recursos, entendeu? O patrimônio líquido, por exemplo. Enfim, então você pode caracterizar inicialmente esses clubes para você, de fato, identificar quem eles são. Depois, investigar o comportamento de cada um. Professor, torcidas organizadas tem algo a ver ou não? Você pode analisar, de repente, a torcida. E aí a gente está trabalhando. Algumas pessoas já tinham levantado torcida. Eu coloquei alguns trabalhos, se eu não me engano, na pasta de marca e consumo. Eu coloquei alguns trabalhos que envolvem torcida, como uma das variáveis. Sim, pronto, era esse nome, variável, me fugiu. Então você pode colocar aqui com relação à torcida, né? Marca, enfim, caracterizar esses clubes de futebol, pode elencar várias variáveis. O ideal é que você sempre fundamente a escolha dessas variáveis em alguma pesquisa. Então, outras pesquisas que já usaram essas variáveis, porque aí dá mais força, dá mais credibilidade no teu trabalho, tá? Depois, investigar o comportamento do desempenho econômico. Aí aqui o teu foco vai ser lucro, né? Vai ser DRE, né? Pode ser EBITDA, não pode ser, mas a gente não usa muito no futebol, não. A gente usa mesmo lucro operacional. EBITDA a gente não utiliza muito, não, né? Mas... não. E investigar o desempenho financeiro. Desempenho financeiro. Para que depois você tenha aí os dois, né? O comportamento. Depois pode maturar isso aqui, tá? O desempenho financeiro. Depois que você tem os dois, aí você consegue cruzar. Ah, será se quem tem lucro é também quem tem dinheiro? Ou quem tem lucro não necessariamente tem dinheiro? A gente pode depois encontrar, porque são coisas diferentes, né? Eu tive lá, demonstrei lá que eu tive várias receitas e tudo. Vanessinha entrou aqui, Vanessinha pode ajudar também aqui a gente, complementar. Os demais aí quiserem ajudar, tá? Serão sempre bem-vindos. Então, Vanessa que entrou agora, aqui a gente está com o trabalho do Felipe, tá? Ele está pensando em analisar a relação entre desempenho econômico e financeiro dos clubes de futebol, tendo em vista que não necessariamente quem tem lucro tem dinheiro. A diferença entre regime de caixa e regime de competência, tá? Inclusive, você poderia fazer essa discussão lá no teu referencial teórico, Felipe. Tá? Seria legal. Geralmente o pessoal não faz essa discussão, e é uma discussão importante. Então, como se fosse ali a parte de teoria da contabilidade, né? De repente, desenvolver algo nesse sentido. Entendi. Vanessa, e aí, essa é a questão de pesquisa dele, né? Qual a relação entre desempenho econômico e financeiro e como objetivos gerais específicos. Analisar essa relação e os específicos. Primeiro, caracterizar os clubes de futebol, ou seja, identificar quem são esses clubes, onde eles estão localizados, qual o nível da liga, ou seja, de repente, qual o ranking deles da CBF, qual o porte, né? O tamanho da torcida, o número de torcedores. De repente, para você conseguir isso, Felipe, provavelmente vai diminuir aí a tua amostra, porque a gente não tem, pelo menos eu desconheço, um relatório com o número de torcedores de todos os clubes brasileiros. Geralmente a gente tem da Série A, no máximo Série A e Série B. Mas isso não é problema. Ainda assim, você vai estar analisando os principais clubes, entendeu? Série A e Série B. Entendi. Em questão de quantitativo, né? Assim como marca também. E aí, os objetivos específicos, investigar o comportamento do desempenho econômico e investigar o comportamento do desempenho financeiro. Teria algo a complementar, Vanessa, e demais colegas? São 5h26. Pode falar, Felipe. Não, eu tô esperando também. O professor Rosa está perguntando, investigar onde? Investigar onde esse comportamento de desempenho econômico? Baseado em que fontes?
Isso, ó, são provocações que ele está fazendo. E aí, Felipe, você Entendi. consegue responder aí? Onde você vai encontrar esse desempenho econômico e desempenho financeiro? Vai ser em cima de artigos, certo? Eu vou verificar com respeito também Não, à eu estava questão perguntando dos dados. Onde você dos vai dados. conseguir os dados de desempenho econômico e os dados de desempenho financeiro dos clubes? Professora, eu vou ver se é disponibilizado em artigos ou se o próprio time, alguma coisa assim, venha disponibilizar em algum local, entendeu? Se ele tem Pronto, algum aí eu já vou site. te ajudar, então. Ó, todos os clubes, eles agora, né, aqueles que adotaram e fizeram adesão ao Profut, todos eles têm um portal da transparência no seu próprio site e divulgam essas demonstrações contábeis. Então, você vai ter o balanço, a DRE, as notas explicativas, tudo lá, tá? Ou seja, Certo. você vai conseguir os dados da DRE e do balanço patrimonial, que é o Bom, tá bem. principal. Uhum. São os principais dados que você vai trabalhar, né? Sim, Inclusive, a gente tem a DFC, né? De repente, se você colocar lá como desempenho financeiro, analisar por fluxo de caixa, eu não sei como vai ser sua análise de desempenho financeiro. Se vai ser só o caixa mesmo, ou vai utilizar capital circulante líquido, né? Os indicadores financeiros. indicadores. Eu não sei qual que você vai utilizar. Vai ficar legal porque eu não tenho visto artigos nesse sentido, pelo menos voltado para o futebol. A maioria se preocupa só com o lucro. Sim, sim, E não, só com mas lucro, e às vezes só com lucro operacional. Mas lucro operacional não está dizendo se o clube tem dinheiro para pagar as contas dele. Né? Então são coisas diferentes. Então vai ser legal a tua pesquisa. mas Viu, eu digo, Rob? o principal vai ser a questão do circulante, porque eu Então você preciso já pode ir saber de onde. definindo, ó, você já É, pode definir. Então, capital circulante, TCL, de repente você pode utilizar indicadores de liquidez, liquidez corrente, corrente. liquidez geral. Porque, o que eu quero mais ver é essa questão deles, vamos dizer assim, para onde de onde vem o dinheiro, para onde eles estão aplicando o dia, se eles estão pagando contas, se eles não estão pagando contas, Ah, se então estão se você pagando. quer fazer isso, aí já é outra coisa. Oi? Ó, porque para onde está indo o dinheiro, a gente tem que ver a DFC. Então, aí o seu foco não vai ser os indicadores de liquidez. Aqui é porque eu Não, mas imaginei que você ia comparar a liquidez dele com o desempenho o econômico. desempenho. Uhum. Mas se você quer analisar para onde foi o dinheiro, aí você vai ter que analisar a DFC, a demonstração do fluxo de caixa. Aí você vai saber exatamente para onde está indo o dinheiro. Possa ser também, professora, juntar a DRE, BP e a DFC. Pode fazer esses, Botar esses aqui. três, esses três, entendeu? Porque primeiro, é como eu estava vendo, eu não Então, sou você aquele. incluir, além do capital circulante líquido, liquidez corrente, liquidez geral, colocar também o FCO, o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de financiamento e de investimento. Sim, porque Pode ser. o que eu penso em si, pelo menos, é porque, como eu estava lhe informando, não sei nada de futebol, certo? Então, o que me chama a atenção é essa questão. Dinheiro vem de onde, vai para onde? Faz o que com esse dinheiro recebido? Ou quando o torcedor vai e paga lá o seu ingresso? Esse dinheiro todo, o dinheiro vai para algum canto? Vai para onde? Vai ser destinado aonde? Então, eu quero saber mais ou menos isso tudo, esse meio, entendeu? Tá. Se você quiser saber para onde vai, aí você pode fazer outra pesquisa, que você vai se preocupar só com para onde É vai. só aumentando. Vou ser bem sincero, porque assim, por isso que a gente fala, o grande desafio da pesquisa científica é a gente se manter no nosso No foco. nosso foco, Então, por isso. isso, o teu foco aqui não é saber para onde vai o dinheiro, o teu foco é responder essa É questão não, de pesquisa. Qual é a isso, relação entre desempenho econômico e financeiro? isso, Tá? O teu certo. foco é esse. Eu coloquei aqui entre parênteses algumas variáveis que você pode utilizar. Quem que vai definir quais são Sim. essas variáveis? Você, quando você fizer a pesquisa aí e encontrar outras pesquisas que já utilizaram essas variáveis. Aí a gente pode, de Uhum. repente, e se a gente tiver aí, você colocar aí a teoria que dê suporte para essa sua pesquisa, tá? Sim, Mas entendi. é muito viável a sua pesquisa. O Robson colocou, acho que são várias pesquisas, tá? Certo.
Não, o tá meu bom? foco Então vai aqui é ser um esse mesmo, início. e eu vou utilizar essa questão, e vou utilizar essas variáveis. Pronto, eu coloquei aqui, ó, no bate-bola, aqui, ó, pesquisas do grupo. Aí coloquei Tá, já a tua ideia aqui, beleza. tá bom? Depois dá uma Nessa olhadinha. minha ideia, eu E já é, posso, por exemplo, essa questão de eu encontrando artigos, eu posso jogar naquele local, ou a senhora vai criar uma pasta para cada pode, aluno? Como é que vai ser? pode ir jogando lá naquele local, tá? Se tiver Entendi. a ver com o futebol, Sim, sim, sim. tá bom? Beleza, Tá. beleza. Obrigada, Felipe. E O aí, Raimundo mais tá dizendo que alguém tem uma gostaria de... sugestão. Oi? O Raimundo tá dizendo que tem uma sugestão de Pode leitura. falar, Raimundo. Vou desligar o meu áudio. Tá, obrigada. Show de bola. Pessoal, mais alguém gostaria de discutir a sua ideia aqui com a gente? Neto, você trabalhou naquelas considerações que a gente fez na semana passada? Conseguiu desenvolver mais? Quer que a gente discuta? Daniel, quer discutir aqui aquela ideia? De repente a gente consegue fechar melhor aquela ideia com os outros colegas aqui. Ah, professora, pode ser. Pode ser? Eu não estou Pode. com ela aqui. Tu podes me passar? Eu vou Eu, criar aqui uma nova aba. Fechar eu aqui tô o com a Felipe. questão principal aqui anotada. Eu tive uma conversa antes de entrar na reunião com a professora Cília, né? Então Uhum. ficou. E expliquei para ela mais ou menos as ideias que eu tive, Certo. sabe? A questão principal é porque as ligas femininas não têm uma estrutura e não há o apoio de muitos investidores. As ligas femininas de uma maneira geral ou as ligas femininas a liga brasileira? Eu foquei mais no Brasil mesmo, quer dizer, Tá, as ligas é, femininas no Brasil não possuem estrutura. e não há o apoio de muitos investidores. Aí, ó, você já de muitos investidores. Essa é a pergunta, né? Isso. Conseguiu definir algum objetivo geral específico? Não Ficou só a necessariamente. pergunta mesmo, né? Não, eu cheguei a Beleza. desenvolver algumas coisas, pensar em alguns ramos para se trabalhar, entendeu? Aham. Eu pergunto porque se você quiser já colocar aqui para a gente discutir, eu coloco. Senão a gente Pronto, vê o que todo mundo. o que eu falei foi com a senhora justamente naquilo da questão do que a senhora passou para mim sobre o market share, Uhum. sabe? Então eu pensei muito por esse lado, sobre a participação das ligas femininas no mercado, assim, em geral, do futebol. E o porquê de não ser tão consumida. Tá. É porque eu tinha te passado, na verdade, era falando sobre vantagem competitiva, as 5 forças de Porter, né? Isso. E aí Uma um das. deles É, mas se você for analisar lá, você tem que analisar sobre as 5 forças de Porter. De repente você pode fazer essa sua análise, por exemplo, uma análise da estrutura do futebol feminino à luz das 5 forças de Porter. Ou então, entendo. por que as ligas femininas não possuem apoio ou não possuem estrutura? Um estudo feito, né, ou um estudo sobre a ótica das 5 forças de Porter. E aí você vai analisar aí, colocar lá as 5 forças de Porter como base, né, do estudo do seu estudo. Entendo. Vou abrir aqui e ver se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o seu trabalho. E aí, pessoal, alguém gostaria de comentar? Mas, Ana, só uma dúvida, porque, Claro. tipo, você, além de ter falado das forças de Porter, né, falou também Uhum. das forças de Greenwald. Isso. E é justamente aí que eu quis chegar, nas forças de Greenwald, que é o market share, participação de mercado. Sim, sim. Então, seria, na verdade, as forças de Bruce Greenwood, né? Isso, isso. Certo. Ver se eu consigo copiar aqui. Não.
Professora, boa Oi. tarde. Tudo bom? Oi. Olá, pessoal, boa tarde. Eu tinha deixado aqui uma pergunta, mas eu não sei se todo mundo viu, então eu vou acabar verbalizando aqui. Quando você fala em estrutura, eu posso entender estrutura de várias formas, né? Estrutura é desde físico até logístico, organizacional, enfim. Então, a primeira coisa é definir o que que você está chamando de estrutura. Segundo, você parte de um pressuposto que eu sei que vem da experiência natural de que o futebol feminino é menos consumido e, portanto, ele é menos tudo, é menos salário, é menos. Mas você precisa apresentar. Então, se você já começa dizendo que ele tem menos investimentos, você vai ter que trazer um comparativo já Exatamente. que alguém fez entre investimentos no futebol nas ligas masculinas, no Brasil, no seu caso, investimento nas ligas femininas, se é que esse estudo existe. Se ele não Esperei alguém existir, comentar exatamente isso. Obrigada, Robson. se ele não existir, o seu estudo pode ser esse, analisar o volume de investimentos feito. A Tabata até pergunta, né, em qual período, que era meu próximo também. Você vai pegar um período, eu não sei, as ligas, né, assim, 5 anos, algum período que seja possível perceber esses investimentos, né? E aí você observar o que foi feito para o masculino e para o feminino, e com base nessas análises fazer algumas suposições que podem se tornar subinvestigações, né? Eu entendo que aqui toca a questão do gênero, mas também toca outras questões, né? Por exemplo, a questão do marketing que você falou, né? A menos marketing, a menos tudo, na verdade, em relação às ligas femininas. Mas aí a gente precisa de entender melhor, de conceituar como é que está, né, essa situação, de onde é que eles vêm, né? O histórico de investimentos. Se, por exemplo, eu tenho um mesmo clube que tem uma liga masculina e uma liga feminina, como é que esse clube distribui os investimentos dele? Há um comportamento, né, determinados tipos de clube tem um comportamento tal para, né, as seleções ou as ligas masculinas e femininas. Então, a gente precisa estratificar isso, porque é claro que a gente, de maneira intuitiva, sabe que é menos, mas você não pode começar a sua pesquisa sem apresentar esse dado, porque ele é o teu pressuposto. Se ele não existe, aí você vai precisar é, é, fazer essa pesquisa para dizer, olha, tá aqui, eu pesquisei e realmente há menos investimentos nas ligas femininas. Aí agora vamos tentar entender por quê, né? Aí acho que começa mais ou menos por De aí. repente, aí vem o professor Robson. Aqui, na verdade, o intuito é, nesse primeiro momento, a gente ajudar vocês a estruturar, tá, a pesquisa de vocês. Em muitos momentos, a gente, como eu já tinha dito, a gente vai ficar fazendo provocações, tá? Então, o Robson colocou aqui algumas provocações pertinentes. Por exemplo, por que as ligas femininas não possuem estrutura? Quem disse que não possui estrutura? Né? Você já está afirmando que não possui estrutura. Né? Então, assim, e não há apoio de muitos investidores. O que você considera como muitos investidores? 1, 2, 3? E quem disse que não há apoio? Né? Então, são alguns nuances de uma pergunta, né, que fazem com que essa pergunta se torne um pouco frágil. Então, o intuito aqui é a gente ajudar. E aí, Robson, eu lancei o desafio. Como que a gente poderia ajudar nessa questão de pesquisa? Então, qual é o seu propósito de pesquisa? Você quer investigar, de fato, a estrutura do futebol feminino ou o que pode ser feito para que aconteçam mais investimentos no futebol feminino? Ou qual seria a sua ótica para a gente ver se consegue te ajudar a elaborar essa pergunta? A Tabata está fazendo... Então, na verdade, é que eu estava anotando aqui. Na verdade, é justamente saber o porquê, né? O Robson, ele falou sobre uma visão que eu não tinha tido, se é que posso falar assim. Eu não tive. Que é o mesmo clube, né? Como ele distribui a renda entre o masculino e feminino e tal. Eu pensei mais por um lado sociológico. Tanto que eu me apoiei bastante no texto da Tabata, né? Que ela fala sobre a invibilização do futebol feminino, que ela
diz que nunca foi exposto como produto, por isso não é tão consumido. Daí eu peguei alguns dados voltados mais para essa questão. Por exemplo, o SPC divulgou que 80% dos homens consomem futebol, mas as mulheres só são 49,7%. Tá entendendo? Tem interesse no futebol. Então foi essas questões que eu peguei. Eu não peguei mais voltado para o dinheiro. Mas isso é um ponto que eu gostei muito, que eu pretendo pesquisar. Aí vamos lá, e você falou aí sobre o interesse. Olha que dado interessante. 49% e 60%, né? É muito diferente esses números? Não, 49% e 80%. Ah, tá. 49% e 80%. Entendi. 80% dos homens consomem futebol. Eu não conheço esse dado. É, isso. E 49% das mulheres consomem futebol. Isso. Não, eles têm interesse por futebol. Tem interesse, ou seja, praticamente metade das mulheres tem interesse por futebol. Uhum. Será que é um número desconsiderável? Né? Então, mas enfim, a gente já está fugindo aí do foco de análise. Vamos para você. Mas eu vou perguntar, o que é interesse? Porque eu me interesso por futebol, mas assim, eu não vou para um estádio. Eu não consumo, eu não me vinculo a nenhum tipo de associação, não faço parte de nenhuma torcida organizada. Se você fosse questionado, você colocaria que você tem interesse em futebol? É, exatamente. Eu acho que você colocaria que tem interesse? Se essa fosse a única pergunta, talvez. Aí, Ai, enfim, né? Mas aí vamos voltar para o foco da sua pergunta. Vamos lá, vamos tentar aqui ajudar, Robson. Eu, você, quem tem mais aqui? Outros colegas. Kailine está aqui também. Vamos lá, Kailine. Vamos tentar ajudar aqui. A própria Tabata está aqui também, né? Ó. Olha aí, ó. E os demais colegas, né? Todo mundo que faz parte do grupo. O pessoal está aqui, tem que todo mundo é construção coletiva, é brainstorming. Vamos lá. De repente, ó, vou ver aí, ver o que vocês acham. Primeiro, o que você tinha me passado no grupo, né? Eu achei que a sua intenção fosse analisar qual a vantagem competitiva de se investir no futebol feminino. Aí sim, eu poderia analisar sobre essa base teórica, porque o intuito dele é exatamente analisar como que eu vou criar a vantagem competitiva, e não na perspectiva sociológica, que foi o que você trouxe. Se a sua perspectiva que você quer dar é uma perspectiva mais sociológica, né? Aí eu tenho que ver as teorias, que aí não é muito comigo. Aí temos a Natália, né, Natália, que de repente eu acho que você poderia trazer aqui outras bases teóricas, né, para poder te dar esse fundamento. Professora, é o Raimundo aqui. Uhum. Eu ia comentar que um amigo meu, eu até mandei para a senhora o artigo que ele fez. Que ele fez um comparativo dos investimentos, mas isso em relação ao futebol masculino. Os investimentos que são feitos nos clubes, qual o retorno que esses investimentos eles dão para o clube, de certa forma, de títulos, visibilidade, contratação de jogadores, essas coisas. Foi até a sugestão que eu dei para o Derek. Eu acho que ele poderia até fazer algo um pouco parecido com isso, porque ele fala que não possui muita estrutura e também não tem apoio de investidores. Tipo, se os investidores eles não estão querendo investir é porque eles não conseguem ver um retorno dentro daquilo que está sendo mostrado, dentro de qualidade do futebol praticado, enfim, porque não tem muitas pessoas que assistem, que consomem ou que têm interesse em consumir. Então, ele poderia até fazer esse paralelo, tipo, o que poderia ser melhorado nessa gestão para que pudesse atrair mais investidores e com esse dinheiro que os investidores trouxessem, o que poderia ser melhorado dentro do jogo, tipo como um ciclo. Valeu, Raimundo, depois vou dar uma olhada nessa tua pesquisa, mas aí você traz aí outras premissas, como até o professor Robson colocou, que a gente assume como verdade absoluta. Não investe no futebol feminino porque não tem qualidade, né? Que foi uma das coisas que vocês tinham colocado aí. E por que tem, por exemplo, clube da Série C? Por que se investe em clube da Série C? Não, é exatamente isso. Tipo, ele vê como é que está a situação, tipo, em qual nível de investimento há e tudo mais, e o que é que poderia acontecer se se os investimentos melhorassem, ou com o que está sendo investido agora, o que poderia estar sendo feito, tipo, alguma coisa nesse sentido.
Beleza. E aí eu tenho que ter as teorias por trás. Então, assim, a questão como você falou, o gestor de repente verifica que não tem um retorno, não vai ter um retorno daquele investimento. Mas será se ele está com essa visão ampla, ou ele está olhando exatamente para aquele ponto específico? Por isso que aqui, ó, a gente tem, por exemplo, forças de Bruce, né? Ganho de market share, que aí eu tenho um primeiro ganho de parcela de mercado, ninguém está lá. Eu tenho um primeiro ganho. Isso é o que o Santos teve. Se a gente for ver aqui, com relação ao futebol feminino, o Santos sai na frente da maioria dos clubes, porque ele teve esse ganho de mercado aqui, né? A Tabata aí, as meninas podem falar melhor do que eu. Então, ele consegue sair na frente e ter esse ganho aqui de market share, né? E um outro lado aqui, eu tenho um ganho de escala. Se eu estiver olhando só aqui pelas forças de Bruce, mas eu posso olhar, por exemplo, pela análise SWOT, ou posso fazer uma análise pelas forças de Porter, ou posso fazer uma análise pela RBV. Aí vai depender da ótica de análise, né? Das teorias econômicas, a professora Kailine. Então, é bem mais complexo, né, do que a gente só dizer assim, de repente, para ele não vale a pena, porque ele enxerga que não vai ter investimento. Mas eu achei bem legal quando você disse assim, de repente, o Daniel, ele pode investigar qual é o retorno desse investimento. E aí, a partir desse dado que ele vai ter do retorno do investimento, de repente ele identifica que não há retorno. Né? Ou, de repente, não há investimento, por isso que não tem retorno, né? Isso é uma ótica de análise. Mas aí, de novo, eu gostaria de saber se o Daniel tem a intenção de fazer esse estudo sobre a ótica mais sociológica ou sobre a ótica econômica, assim, eu vou me preocupar, de fato, com essa questão, porque isso vai definir qual o norte que você vai dar para a pesquisa, né? Então, é exatamente isso, professora. Eu comecei a pesquisa sempre focando mais no lado sociológico, entendeu? Então, pronto, é você que vai definir qual é a sua pesquisa, tá? Então, se você quer, de fato, analisar aqui, então, de repente, você pode... Deixa eu pensar aqui na pergunta. Que assim, a gente já tem várias pesquisas nesse universo aí, por exemplo, historicamente analisando por que não há investimento no futebol feminino, né? Levantando aí várias pesquisas. Eu queria lançar aqui, te ajudar a desenvolver uma questão de pesquisa que não tenha sido desenvolvida ainda, entendeu? Então, eu queria te ajudar nesse sentido. É o seguinte, já são 10 minutos para as 6, eu vou ficar pensando aqui, não sai, tá, Daniel? Eu vou ficar contigo aqui no final. Alguém gostaria de contribuir com ele? A Tabata colocou, muito bom, mas o sociológico impacta o consumo, logo a resposta financeira, não? A Natália Pérez, eu acho que pesquisa com questionários produzindo dados são legais e úteis. Pois é, provavelmente a pesquisa dele vai ter que levantar questionários. Porque não dá para gente. Hoje a gente não tem dados, por exemplo, de quanto que o São Paulo está investindo no futebol feminino, o Ceará, o Fortaleza. A gente não tem esses dados. Porque eles não foram apresentados ainda, a gente não tem nem o relato de quais são as atletas contratadas. A gente não tem essas informações. Oi, alguém ia falar? Só um minutinho para eu explicar melhor o que eu falei. Oi, Natália. Nath. Porque, assim, tudo depende de como que ele vai responder essa questão que ele está fazendo, entendeu? Tipo, qual que vai ser o método de pesquisa. Na minha opinião, assim, não vale muito a pena ele se debruçar sobre teoria sociológica nesse momento, porque por uma questão de utilidade, porque você não vai produzir uma teoria sociológica agora, entendeu? E também o impacto disso vai ser muito baixo em relação à sociedade. Quando a gente está falando de problemas de gênero, por que não possui estrutura e não há apoio de muitos investidores? A gente está falando de um problema muito antigo. Agora, toda vez que você tiver como evidenciar isso com prova, no sentido de, olha, eu fiz esse questionário, eu entrevistei 200 pessoas em tal e tal time, sei lá, torcedor, ou técnico, ou investidor e não sei o quê, e aí você categoriza essas respostas, e aí você mostra onde está o problema a partir das respostas que foram dadas, entendeu? E aí você produz dados úteis para resolver essa sua questão, para evidenciar para as pessoas que
na maior parte das vezes se trata de um problema de mentalidade, né? De como as Exatamente. pessoas pensam, no caso. Exatamente. Muito bom, Natália. Daniel, inclusive, você é lá da Unifor, né? A gente tem o comitê de ética da Unifor, o Coética. Na próxima semana, a gente vai ter uma reunião, depois até você me pergunte, vai ter uma reunião virtual falando exatamente sobre a questão da ética na pesquisa e que vai ser importante, por exemplo, se você vier a produzir questionários. Por enquanto, nenhum de vocês me passou que iria elaborar questionários. Por isso que eu não me preocupei ainda em elaborar um projeto e mandar para o comitê de ética, porque nenhuma das pesquisas de vocês, até o momento, eu recebi essa informação. Mas se vocês forem fazer questionários, a gente tem que encaminhar para o comitê de ética, para ser validada a pesquisa. Tá? É muito importante. E aí lembrando que é importante a gente definir o que você vai querer saber, porque, por exemplo, você me traz esse dado de interesse. Aí eu não li essa pesquisa e eu não sei o que essa pessoa está chamando de interesse. Como eu te falei, o que é estar interessado? É acompanhar, é consumir, é comprar, é ir para o estádio. Então, assim, até a gente precisa ter, e aí eu vou, né, sempre me valer do meu lugar no mundo. Eu sou linguista, então minha área é exatamente a linguagem, e eu sei como a linguagem pode enganar as pessoas. Então, quando você fala interesse pode ter múltiplas variáveis. Então, por exemplo, olhe lá para o que é interesse nessa pesquisa e veja, primeiro, qual foi o universo dessa pesquisa. Essa pesquisa foi executada em que região do país, com que pessoas de classe, com qual classe econômica, porque a gente pode replicar a pesquisa para analisar a realidade local, por exemplo. Vamos ver no Ceará ou em Fortaleza, mais especificamente, qual é o interesse que existe entre a população geral, e a gente usa gênero como uma variável, para medir interesse. Aí vê lá como é que ela define interesse para você saber. Aí para a gente ver essas pessoas, se elas consomem, se elas não consomem. Depois que a gente tiver isso, que vamos dizer que sim, né, que o dado se repita. Então aqui também menos mulheres se interessam por futebol. Aí a gente pode investigar as causas desse baixo interesse e ver se existe uma diferença, por exemplo, entre as mulheres que consomem e as que não consomem. Elas consomem porque, sei lá, o pai levou para o estádio quando era pequena, ou a família dela tem uma tradição. Questões ligadas ao consumo são diretamente questões culturais, né? A gente, inclusive, trata isso lá em comportamento do consumidor, e tem uma área da economia que é pouco explorada, a professora Carline me corrija se eu estiver errado, chamada economia do comportamento, né? Que é exatamente a junção entre a psicologia e a economia e o marketing. Então, você junta tudo isso para entender os fenômenos de consumo e como é que eles podem ser orientados de acordo com estratégias econômicas para determinadas formas ou tendências de consumo. E isso é um mundo, mas eu acho que a primeira Inclusive, coisa que você 2017 precisa... foi prêmio Nobel. Na verdade, professor Robson, não é nem que ela é pouco explorada, é uma área muito nova, na verdade. Inclusive, tenho bastante interesse, super aceito, viu, parcerias. Eu adoro economia comportamental. E é bem isso daí que o Robson definiu muito bem. É uma junção, inclusive vencedora de Nobel, como disse a Ana também, entre a economia, a psicologia e, claro, tudo que vem de outras áreas que possa passar por essas duas coisas. O comportamento humano e como isso reflete na economia a partir de Desculpa, Caína, só para não explicar que faltam 5 minutos. Ai, não, desculpa, tudo bem, já acabei. Não, pode continuar, só para Era só isso mesmo, era só reiterando o que o Robson estava falando a respeito de economia comportamental. Eu acho que é pouco explorada porque é algo muito novo e tem gente que não conhece muito, assim, mas tem muito pano para manga para fazer pesquisa nessa área, inclusive gosto e aceito parcerias. Beijo, gente. Beijo. Ô, Daniel, eu coloquei aqui alguns sugestões, depois você estuda aí, tá? Desde 2019. Vamos partir aí, que foi quando foi obrigado aí a eles terem, de fato, uma equipe feminina. Então, a gente tem um marco regulatório, né? Ou você pode colocar a partir de 2017,
Por que eu coloquei essa pergunta aqui de pesquisa? Porque aqui, entre os objetivos específicos, você pode, por exemplo, um primeiro objetivo específico, identificar a estrutura do futebol feminino. Aí você está mais ou menos respondendo ao que você queria saber lá. Você já estava assumindo como verdade absoluta. Eles não possuem. Então, você vai primeiro identificar. Pode ser que você, quando identifique, aí você identifique. Realmente, os clubes brasileiros, em sua maioria, não possuem estrutura do futebol feminino. Aí, depois, você pode, de repente, no segundo objetivo, investigar... Pode falar. Eu gostei muito da ideia do Robson, de ver como o mesmo clube, ele distribui o dinheiro, sabe, entre o futebol masculino e feminino. Eu achei muito interessante essa proposta. Tá. De repente pode... Então, depois você modifica aqui, tá? Eu estava tentando aqui te ajudar nessa outra forma. Depois você modifica aqui. Tá bom. Porque aí é uma outra pesquisa, não tem nada a ver com isso aqui que eu estava escrevendo. Aí você vai comparar os investimentos no futebol feminino e masculino. Aí é uma outra pesquisa. Então, você, de repente, qual as diferenças entre o investimento no futebol feminino e no futebol masculino, por exemplo? Seria sua questão de pesquisa. E aí você ia investigar cada um desses detalhes. É outra questão de pesquisa. Como faltam 2 minutos, não vai dar tempo da gente terminar, eu posso discutir isso aqui no WhatsApp com você, tá bom? De repente, terminar isso daqui e a gente continuar discutindo. Aos demais, de novo, me colocar à disposição, quem quiser discutir, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já estão discutindo com os professores, fiquei muito feliz, então parabéns para vocês. Contem com a gente, quem for, né, utilizar aí pesquisa com seres humanos, então se vocês forem fazer entrevista, questionário, é necessário que a gente envie isso para o comitê de ética. Então, se você já tem essa intenção, já nos comuniquem para que a gente, juntos, elabore um projeto e envie para o comitê de ética, tá bom? Para a gente ter essa validade científica. E aí eu vou aproveitar esses últimos minutinhos que nos restam para divulgar que o Instagram vai ter agora uma live 6 horas da noite. Vou aproveitar aqui para divulgar para vocês. Como é que pausa? Pronto, pausei. Vai ter agora pela transmissão do YouTube da TV Unifor, o Facebook, Unifor Comunica, né? E na TV Unifor, pelos 2 canais, né? Vai estar passando essa live. Os 3 são sócios diretores da Deloitte, né? Uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E a gente vai estar discutindo com eles, a professora Alexandra, que é a coordenadora do curso de contábeis, vai estar mediando esse debate sobre o impacto da Covid nas demonstrações financeiras. Muito massa. Eu tô anunciando aqui, já eu vou para lá também. E vou aproveitar e já divulgar em primeira mão, não divulguei ainda para ninguém, acabei de receber agora à noite, a gente foi confirmado aí, então, a nossa live, bate-bola acadêmico, com vou fechar aqui, com o presidente da Federação Cearense de Futebol e também diretor da CBF. Ele me ajuda aqui a carregar, eu divulgo para vocês. Vai acontecer terça-feira. Vou botar aqui, Milena. Aqui, ó. Então, bate-bola acadêmico, futebol pós-Covid. Convido a todos vocês. Consegui que fosse 6 horas da noite, para que vocês nos Estados Unidos também conseguissem participar, tá? Aqui tem o link da nossa sala. Se vocês forem entrar na sala, eu peço que vocês já entrem com o microfone desligado, tá bom? Quem quiser entrar direto na sala. Quem não quiser entrar direto na sala, pode acompanhar pelos canais aqui oficiais, do Facebook, do YouTube e da TV, tá? NET Multiplay. Aí a gente vai discutir um pouquinho com o Mauro Carmelo sobre como que fica aí o futebol após, né, esse momento aí do Covid. E aí já venham com algumas perguntinhas aí para a gente, de repente, já ajudar aí nas discussões de vocês, né, nos debates aí de vocês, dos artigos, tá bom?
Show de bola. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou pedir para vocês, como já deu a hora, vocês deixarem todos deixem o nome completo aí para eu lançar a frequência, né? A gente saber quem estava presente. De novo, quem quiser uma declaração, que está participando do grupo, me envia um e-mail, que aí a gente encaminha uma declaração para vocês, se vocês estão participando do grupo de estudo, tá bem? Às vezes alguém quer colocar no currículo Lattes, enfim. Então, podem enviar para a gente que a gente encaminha. E é isso. E qualquer sugestão é sempre bem-vinda para o nosso grupo, tá bom? Então, próximo encontro, terça-feira. Então vamos Beijão. lá, partiu o live. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Tabata. Obrigada, meninas, pela contribuição de vocês, tá? Todo mundo contribuiu, Raimundo, Tabata, Natália, Felipe, Daniel. Bom final de semana. Obrigada, Robson. Aline. Fechando aqui, então, a nossa reunião. Tchau!